boa tarde. Nós vamos gravar um vídeo hoje aqui no canal. Para você que é novo aqui, bem-vindo. Chamo Roseli Nascimento e estou aqui para falar um pouco do meu testemunho, um pouco sobre vida sentimental, sobre os comportamentos, né? Como que os sentimentos eles influenciam nos seus comportamentos e hábitos, né? Porque é um ciclo, né? Um vai querendo levar o outro. E algo que a gente vai falar um pouquinho aqui é de uma palavra que a gente tem escutado muito na internet, né? Que é sobre procrastinação, né? O que isso na prática é, né? Como que isso acontece? A procrastinação, segundo o que eu fazia, era deixar para depois, né? Muitas vezes tinha uma coisa na minha frente que dava para fazer logo, e o que eu fazia? Eu deixava para depois, e isso fazia com que eu ficasse toda desorganizada em outras coisas, e também de que não tinha oportunidade nem tempo para fazer coisas novas, porque aquilo que era para me fazer já, eu deixava para depois. Então a procrastinação ela tem a ver com isso, né? As pessoas falam muito, né? Como vencer. E ela também tem a ver com os sentimentos, né? Porque se uma pessoa ela tá triste ou ela tá demais ansiosa, ela não consegue fazer nada, ela não consegue produzir, porque a própria mente da pessoa que está ali sofrendo uma batalha espiritual, está passando um momento de opressão, de muita tristeza ou de muita angústia, ela não consegue produzir. E aí acaba que ela vai deixando, né? E eu lembro que eu tinha muito isso de acumular as coisas, então de começar uma coisa e não terminar, começar outra e não terminar. E isso assim, nossa, era um desassossego na minha vida, né? E graças ao Senhor, assim, eu tenho mudado, né, esse hábito. Tenho buscado, né, fazer uma coisa de cada vez, mesmo que eu faça poucas coisas, mas eu faço no meu ritmo, né? Às vezes você quer fazer no ritmo de outra pessoa, às vezes você quer encher seu dia de um monte de coisas, de atividades, né? E isso acaba roubando a paz, né? E algo que o Senhor Jesus, e alguém que, né, que Jesus, Senhor Jesus Cristo, ele é paz. E muitas vezes a pessoa não tem assim essa paz, ela sente uma ausência por causa dos hábitos, por causa do tempo que ela dedica começando uma coisa, não terminando e querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu lembro que eu queria fazer um monte de coisa, sabe? Às vezes falava as coisas para as pessoas, né, que acaba mentindo, né? Você mente sem querer, porque você fala para a pessoa que você vai fazer tal coisa, né? Não é nem mentir, né? Mas às vezes você acaba prometendo as coisas para alguém e você se enrola todo, porque se você promete fazer algo para alguém e você não põe data, você deixa para lá. Ah, não vou fazer agora, não está precisando para agora, ou então não precisa. Aí você se compromete com outra pessoa também e acaba que não faz nenhum nem outro, porque pensa assim, não vou fazer agora, não tem necessidade de eu fazer agora. E aí acaba que acumula, né? Ou seja, também trabalhos, né, que você às vezes tem gente que traz trabalho para casa, né? Não consegue terminar, não consegue, ou opta, né, por terminar em casa, e acaba que também vai deixando pela metade. E eu lembro que eu fazia muito isso de querer trazer trabalho para casa, né? E acaba que o ideal é você se organizar para fazer o trabalho no local de trabalho mesmo, né? Então, eu vim falar um pouco sobre procrastinação, que como ela tem a ver com os sentimentos, né? Com os nossos sentimentos, porque são os extremos, né? Se a pessoa estiver triste demais, ela não vai querer fazer nada. E se ela estiver ansiosa demais, eufórica demais, ela também pode fazer só uma coisa, focar só numa coisa e deixar as demais. Um exemplo, né? Ela pode focar só em querer comprar algo, e aí ela não faz as demais coisas da rotina dela, porque ela pegou a manhã dela e entregou, né? Então, o ideal é você saber organizar, né? Você pedir
pedir em oração do Espírito Santo para que ele lhe dê senso de organização, porque tem muita gente assim que eu acho que lembra muito eu, assim, antes, que não tem organização, e às vezes a pessoa diz, o dia foi tão curto. Não é. É porque a pessoa ela não organizou o tempo dela, ela foi fazendo tudo e deixando para depois, e quando ela viu já estava tudo em cima da hora. Eu tinha um mau hábito também, compartilhar aqui com vocês, que eu deixava tudo para cima da hora, né? E eu luto muito contra isso, para buscar adiantar assim o máximo que eu posso, né? Adiantar as coisas para não ter esse mau hábito. Então a procrastinação ela tá ligada com essa área, né, do sentimento, da pessoa se sentir paralisada, da pessoa se sentir sem vontade, com desânimo, e também tem tudo a ver com a área espiritual, né? Muitas vezes é um olhar invejoso que a pessoa recebeu e ela ficou fraca, ficou desanimada, uma palavra, né, também que a pessoa ouviu, isso deixou ela triste, e acaba que ela não faz as atividades dela que ela tem que fazer, ela vai deixando de lado porque ela ouviu algo que ela não queria ouvir. E não é bem assim, né? Você consegue vencer a procrastinação no nome de Jesus Cristo, porque é Ele que dá uma mente organizada, é Ele que faz você pensar em organizar a sua semana, em organizar o seu dia, criar suas metas. Tudo isso é Ele quem faz, quem direciona, né? Porque sem Ele nada podemos fazer. E você vai perceber uma diferença de como era a sua mentalidade no passado e de como é a sua mentalidade depois que você apresentar a Jesus essa causa. Porque são situações que às vezes a pessoa lá diz assim, não tem nada a ver. Mas isso acaba querendo, como eu já falei no início dos vídeos, roubar a sua paz, né? Roubar a sua comunhão com o Senhor. Então essa é a sua prioridade, não as demais. As demais coisas serão acrescentadas na hora certa. Você vai, faz, começa e termina, né? Começa uma coisa, termina, vai para outra, começa e termina, porque você fica muito mais descansado, tá bom? Então até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Um bom final de semana para todos e vamos que vamos. E para você também que quer deixa eu falar aqui rapidinho, para você que quer oração, para você que quer participar de campanhas de cura, de libertação, de transformação, para você que tem sede da presença do Espírito Santo, você pode entrar no canal da Igreja Nacional do Santuário de Deus, é onde eu congrego, e lá você vai receber todo o suporte, todo o apoio espiritual e vai ver uma transformação na sua vida, tá bom? Até o próximo vídeo agora, dessa vez até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Um bom final de semana para todos.